Fala galera metanarrativa, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui nesse vídeo a gente vai ter um trabalho que é bastante cuidadoso e também bastante profundo a respeito de uma teologia, né, de uma formulação teológica, por assim dizer, de um grande teólogo do século XX, né, um teólogo suíço chamado Hans Hus von Balthasar. Esse teólogo que ele revolucionou a maneira teológica para sempre, né? A maneira de você enxergar e aplicar teologia, né? Não apenas estudá-la ou treiná-la, mas a maneira como você contempla, a maneira como você aplica ela de uma maneira mais prática e mais evidente em nossa vida, né? Tanto é que esse teólogo, em especial, ele é um teólogo suíço, jesuíta, sobretudo, porém a teólogos protestantes que ainda hoje dão continuidade ao seu trabalho, sobretudo a teodrama, que é o segundo ponto do seu trabalho, né, a teodramática, por assim dizer, que dão continuidade até os dias de hoje, por acharem, né, como uma maneira até revolucionária de você enxergar de fato a teologia, né, uma maneira mais inédita, por assim dizer, né? Ele que tinha essa visão mais ampla e de uma maneira onde ele pudesse enxergar de modo mais límpido, de modo mais belo, por assim dizer, a teologia, né? E aqui a gente vai trabalhar nesse vídeo de uma maneira bem resumida. É claro, o trabalho dele é bastante amplo, ele é bastante complexo. Eu vou tentar resumir sem tentar ser reducionista, é claro, por conta do seu trabalho ser bastante condenso, né? Então, a gente vai trabalhar de uma maneira a simplificar sem reduzir esse trabalho que é bastante complexo, né? Tanto é que ele dividiu esse trabalho dele, que é chamada de trilogia, em três partes, né? Que é a teoestética, ou também é conhecido como glória. A segunda parte é a teodrama ou teodramática e a terceira parte é a teológica. Só que, para você ter ideia, só a primeira parte, que é essa da teoestética, ele escreveu 7 volumes, né? 7 volumes só falando sobre a primeira parte. A segunda, só a segunda já foi 5. E por aí vai, né? A terceira, salvo engano, foi 3 volumes. Mas é muito condensado, né? É muito denso esse trabalho dele, é muito rico e muito complexo. Então exige bastante tempo para a gente poder estudar e se aprofundar para conhecer melhor esse pensamento dele. Então aqui eu vou tentar resumir, é claro, para que você possa entender, tá bom? Em termos mais simples, esse trabalho que para mim ele é bastante significativo, né? Como eu falei, há teólogos que são reformados, né? Protestantes que têm trazido essa herança, têm dado continuidade a esse trabalho desse grande teólogo jesuíta, certo? Então vamos lá. Aqui eu já deixei separado, né? Eu falei sobre essas três partes, que são a teoestética, a teodramática e a teológica, né? O que foi que levou a Hans Balthasar a chegar a essas conclusões ou a essas formulações? Bem, para Hans Balthasar, naquela época, ele via a maneira que a teologia ela era formulada, né, sobretudo a teologia sistemática, e ele sempre enxergava, de certa forma, ali um trabalho bastante pungente no que se refere à parte mais da lógica mesmo, né? Por isso que ele deixou essa parte para a última parte do seu trabalho, nessa questão da lógica, né? Teo, né? Ele separou esse termo teológica, lógica de fato daquilo que nós conhecemos de uma maneira mais filosófica, né? Que traz esse cunho, essa moção de verdade, de formulação, né? Então, para ele, os teólogos em sua época faziam um caminho inverso, começavam pela conclusão lógica ou pelas deduções, pelos silogismos, a comprovação, por exemplo, do Jesus histórico, né, a apresentação de uma maneira mais enfática, mais filosófica, né, melhor assim dizendo, da apresentação da veracidade das escrituras.
E ele enxergava isso uma maneira prejudicial de você conhecer ao próprio Deus. Ele achava que não era por essa moção, ou não era por esse aspecto que deveria começar, mas sim pela teoestética, né? O que ele chamou de glória, ou teoestética, através da contemplação daquilo que é belo, né? Tanto é que foi dado o nome de belo, essa primeira parte da teoestética, a segunda parte de bom e a terceira parte de verdade, né? Então, ficou como belo, bom e verdade. E isso, é claro, ele acabou se baseando em João 14,6, quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele teve essa distinção e ele acabou ali separando de uma maneira onde a gente é conduzido até chegar àquela parte que realmente é a que nos dá uma ênfase maior no que diz respeito à questão mais teológica, de fato, tá bom? Então ele via esse problema, né, na metodologia neoescolástica, e ele enxergava de uma maneira que ele teria que meio que reformular isso para que as pessoas pudessem enxergar como de fato é a experiência divina humana. Então, como é que ele começa a direcionar o seu trabalho? A partir justamente da teoestética, como eu falei. O que é essa teoestética? Ele fala que a contemplação que o homem tem, né, através daquilo que Deus ele revela a humanidade que ele criou, a sua criação, né, por assim dizer. Então, é justamente esse deslumbramento da glória de Deus, é quando você enxerga para Deus e ele se revela, ele se manifesta, ele acaba se apresentando em um estado de glória. Ele chama até também de forma, não é você apenas olhar um aspecto da arte, né? Então, ele era muito envolvido nessa questão da arte contemporânea de seu tempo, né? Tanto é que alguns de seus amigos mais importantes, os seus melhores amigos, que sempre estavam ali naquele círculo, era Adrienne von Speyer e também o teólogo protestante Karl Barth, né? E eles dois são as pessoas que influenciaram bastante a teologia de Hans Balthasar, né? E essas duas pessoas, juntamente com Hans Balthasar, eles tinham esse apreço, né, essa apreciação pelas artes modernas, né, essas artes no que diz respeito à questão da música, da obra artística mesmo em si, em pinturas, né, e por aí vai. Tudo que engloba esse conceito de arte, eles eram grandes apreciadores. Tanto é que essa formulação teológica dele ela foi formulada, né, por assim dizer, a partir dessa visão, né, ou dessa cosmovisão. E ficou bastante bem contundente e também bastante lindo, né, de você, de fato, apreciar, de você, de fato, enxergar por esses olhos, né? Ele diz que você tem que contemplar essa beleza da glória de Deus, né? Essa forma, não é você olhar alguns pontos, por exemplo, tem lá o quadro da Mona Lisa, você não vai olhar apenas o olho e ficar horas contemplando aquele olho para depois ver as outras formas. Não, ele diz que é o todo, de fato. A glória de Deus, quando ela se manifesta, ela deslumbra, causa esse deslumbramento no homem. De fato, você olhar o todo e você acaba ali se enchendo cada vez mais de regozijo com aquilo, né? De encantamento com a glória de Deus. E isso é justamente o que leva o homem, o que prende ao homem a Deus, né? Essa é a primeira parte, não é simplesmente comprovações lógicas. Por isso que ele deixou essa parte por último, né? No ponto da teológica. E a segunda parte, que é justamente a que eu acho a parte que foi bastante significativa, tanto é, como eu falei no começo, o Kevin Van Hooser, né, um grande teólogo protestante, bem como Craig Bartolomeu e o Gorin, eles deram continuidade e uma ênfase bastante sistemática nesse quesito, né, nesse aspecto da teodramática. Né? Eles deram continuidade a esse trabalho por ver e por julgar ela ser bastante importante para toda a teologia. Né?
E a parte da teológica, que é a terceira parte, né, e a última, ela é aquela mais sistematizada que já vem sido trazida, né? Então essa parte da teodrama, ela é bastante interessante porque após esse deslumbramento da glória de Deus, essa revelação, essa contemplação de que você é atraído até Ele, então vem essa parte do qual o drama, né, é a que nos envolve. E é interessante o que ele diz a respeito da bidimensionalidade, né, ou da lógica. Ele diz que a lógica ela tem uma linguagem bidimensional, que é só apenas de largura e comprimento. Porém, para que o homem ele tenha essa comunicação com Deus, ele tem que ir para uma outra linguagem que não seja o da lógica, que é justamente o da teodrama, onde ela apresenta uma tridimensionalidade, que é largura, comprimento e profundidade. Porque é a partir dessa parte mais dramatúrgica, né, por assim dizer, e falando nesses termos, não é no sentido pejorativo, não, é no sentido realmente puro da palavra, né, de drama, de encenação, aquilo que o João Calvino falava, né, o teatro Gloriam Dei, ou o teatro da glória de Deus, né, é justamente a partir da teodrama que o homem ele acaba se envolvendo, né, nessa parte mais da atuação, porque o da contemplação é a parte da estética, na verdade, é o da contemplação, é o belo, mas aí na linguagem mais tridimensional, do envolvimento mesmo, é a partir do ponto do bom, né, daquilo que é o bom, que ele chama de o bom, que é justamente a teodramática, que é quando há o ato, né, ou os atos, né. Ah, então, a partir desse ponto da teodramática, é justamente quando Deus ele se apresenta, ele rasga esse tecido, né, esse tecido cósmico e acaba encenando, entrando em atuação no mundo e o homem acaba sendo envolvido nesse mesmo drama, ele acaba participando desse drama divino, né? O pastor e teólogo Igor Miguel, ele gosta de falar algo bem interessante, né, algo que realmente chama muita atenção, a respeito da apresentação que Deus faz a Moisés ali no livro do Êxodo, né? Quando Moisés pergunta o nome de Deus, ou pergunta como ele irá até os israelitas para poder livrar o povo, em nome de quem ele deve se apresentar, né, ou se recorrer. E aí ele fala a palavra em hebraico Erie, Asher, Erie, que significa eu sou o que sou, né, como a gente sempre vê ali nas nossas Bíblias, né? Só que o interessante é que a maneira como Deus ele se apresenta, como o Igor Miguel fala, é através de um verbo, né? Ele não se apresenta através de um substantivo, né, de um predicado, mas sim de um verbo. Ele não fala que, eu sou Pedro, né? Eu sou João, eu sou isso. Ele fala, eu sou o que sou. Então Deus ele se apresenta através de um verbo. E a gente vai ver a pessoa falando no Evangelho de João, capítulo 1, quando ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, né? Então, quando Deus se apresentou para Moisés, foi justamente através de um verbo, né? Eu sou o que sou. E na sua tradução mais literal, Erie, Erie, significa eu serei o que serei. Por quê? Porque em hebraico, o verbo ser, ele não existe no presente. Ele só existe apenas no futuro. Então, ali é literalmente eu serei o que serei, ou pode ser traduzido também como eu serei quando serei, né? E isso traz uma riqueza ainda maior para o texto e para todo o corpo contextual, justamente porque o que Deus está apresentando para ele ali, para Moisés, o que Deus está respondendo é essa história dramatúrgica. Moisés é basicamente isso. Moisés, eu serei o que serei. Então, eu me revelarei, eu mostrarei quem eu serei. Tanto é que mais tarde, quando o povo israelita ele está lá combatendo o povo inimigo, e Moisés ele vai erguer as mãos, né? Onde o povo israelita vai acabar prevalecendo cada vez quando ele ergue a mão, ao final do combate ele fala: o Senhor é a minha bandeira. E a gente vai ver outras declarações parecidas com essa em alguns trechos da Bíblia, como por exemplo Abraão falando que Deus é o provedor. A gente vai ver também
Davi chamando Deus de fortaleza, né? O Senhor é meu pastor, o Senhor é a minha fortaleza, e por aí vai. No Antigo Testamento todo você está vendo ali personagens bíblicos atribuindo uma espécie de uma maneira como eles enxergam, né, uma percepção que eles têm de Deus, de uma maneira que Deus agiu, né, justamente essa questão do ato e da dramaturgia, e a partir dessa percepção que eles têm de um agir específico de Deus, ali que eles acabaram vendo e percebendo, é o que eles chamam que Deus é, eles atribuem a Deus. Então, você não vai pegar essas partes fracionadas e dizer que Deus é somente a bandeira, ou Deus é somente a fortaleza, ou Deus é somente o pastor, ou Deus é somente o provedor. Não, na verdade, essa junção toda é justamente com a maneira como Deus ele foi se revelando durante a história, né? Por isso que ele falou: "Eu serei o que serei". Então, ele foi se apresentando e construindo de uma maneira perspectiva subjetiva dos personagens bíblicos o que Deus de fato ele é. Então, a partir disso tudo, forma o todo dele, né? O todo de Deus. Deus não é só bom, né? Aquela coisa, Deus ele é juiz, mas também ele é amor. Então, você não vai anular uma coisa em detrimento da outra, né? Não vai falar que ele é só amor ou é só juiz. É basicamente isso, a grosso modo, que ele é as duas coisas, ou ele é todas essas coisas, todas essas apresentações que ele fez, ele se manifestou ali na vida daqueles personagens bíblicos que eles perceberam. Então Deus é o todo daquele dali. Tanto é que quando ele vai meio ali que exortar o povo de Israel, ele vai falar o seguinte: olha, não profane o meu nome entre as nações. Por que que ele diz isso? Porque o seu nome é a sua história. Então, quando fala que Deus é a fortaleza, Deus é o pastor, Deus é o Senhor dos exércitos, então essa atribuição que ali é designada, na verdade, é a história de Deus, é a maneira como eles perceberam a manifestação de Deus em determinados atos. Então, quando Deus ele exorta o povo de Israel para que não profane o nome dele entre as nações, ele está falando que é para não profanar a história dele, porque entre as nações circulavam justamente essa história de que o Deus de Israel, Yahvé, ele se apresentava daquelas formas. Ele ia para as batalhas, ele vencia as guerras porque ele é o Senhor dos exércitos. Ele provia quando os seus servos eles estavam precisando de ajuda. Então, todos esses aspectos é justamente o nome de Deus, ou seja, é a história de Deus. Não profanar o nome de Deus é não profanar a sua própria história, né? E isso, é claro, eu estou fazendo o resumo dos resumos da, desse conceito da teodramática, né, da teodrama. Ela é bem mais ampla do que isso daqui e bem mais enriquecedora, mas isso é só para trazer para você essa riqueza e isso que faz com que a gente contemple ainda mais esse ensino, né, de Hans Balthasar, para você ver como, de fato, é bastante rico aquilo que ele repassou, né, ele ensinou. E a última parte, como eu falei, é essa parte da verdade, né, a apresentação da verdade, que é justamente essa parte da lógica, da moção lógica. Então, todos os outros teólogos, como o próprio Balthasar, ele vai declarar, né, sobre a morbidez da metodologia neoescolástica, sempre apresentava Deus a partir dessa formulação lógica. E para Balthasar não, isso teria que ser para a última parte, porque primeiro você contemplava o belo, depois você participava e conhecia o drama que ali estava ensinado, que é justamente até o drama, e por última parte ia para justamente a formulação lógica, né? Essa questão até da dramatização, ela é muito interessante porque ele vai falar sobre o amor, né? Na verdade, toda a trilogia ela está baseada justamente nisso, né? No amor. Se você ainda não assistiu, assista o último vídeo que eu fiz, que é justamente falando sobre isso, né? Um vídeo a respeito do Interestelar, e eu faço essa simbiose entre a mensagem do Interestelar, né? Do filme Interestelar, e também a teologia de Hans Balthasar, né? A trilogia do amor. Eu vou falar sobre isso lá, que é justamente
Deus ele se apresentando na história através de Cristo Jesus e ele se enchendo tanto de amor, né? Deus ele desde a eternidade, por isso que para poder entender esse conceito precisa-se entender o conceito de trindade, né? Ou conhecer a doutrina da trindade, porque ele vai falar que Deus ele estava tão cheio, tão transbordando desse amor desde a eternidade por seu filho, que ele deu a criação para o seu filho de presente, né? E isso ele demonstrou justamente esse amor, esse transbordar de amor por seu próprio filho. E ele apresentou o seu amor ao mundo quando ele deu o seu filho, aquele a quem ele mais ama, para que o mundo ele pudesse ser redimido, né? O cosmos todo pudesse ser redimido para que o seu filho ele possa receber esse presente de uma maneira, né, limpa e aprovada, né, em um estado limpo e aprovado. Isso é como eu falei, é o resumo dos resumos dessa parte ou dessa teologia dele, né? E a última parte, que é a teológica, é quando é apresentada para nós, depois que passamos por todos esses pontos, é quando é apresentada para nós essas formulações ou deduções lógicas ou as comprovações, por exemplo, a questão do Jesus histórico que eu falei, essa questão mais sistemática de nós termos ali uma espécie de estudo realmente e a partir da intelectualidade ou da moção do intelecto a gente acabar compreendendo Deus. E aí entra justamente aquela frase de Santo Agostinho, né, quando ele fala que ele crê para conhecer. Né? Então, o primeiro passo é justamente o da fé. Basicamente, resumindo mesmo, o pensamento de Balthasar. Né? É ir pela fé. Você não vai através do conhecimento, mas vai pela fé. Então, eu vou crer para conhecer, né? Esse é o primeiro passo. E o segundo é, eu conheço para crer melhor. Então, eu consubstancio, né? Eu endosso ainda mais a minha crença depois do conhecimento. Porém, a crença ou a fé, ela vem antes do conhecimento. Então, creio para conhecer, ou seja, a fé primeiro, depois vem o conhecimento, e depois eu conheço para crer melhor, para substanciar ainda mais essa minha crença, para trazer mais solidez, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido essa teologia de Hans Balthasar. De fato, ela é bastante complexa. Eu tentei resumir aqui ao máximo e, é claro, sem reduzir, né, sem ser reducionista a essa teologia dele, que ela é bastante complexa, bastante rica e bastante completa também. Então, deem um like aí de vocês, se inscrevam aí no canal e deixem nos comentários se vocês ficaram em dúvida com alguma coisa. Falem aí que no que eu puder, eu vou estar aqui ajudando vocês, viu? Então, beleza e até a próxima. Tchau, tchau.